Olá, esse vídeo foi feito para o Simpósio de Integração Acadêmica, com apoio da UFV e do CAP Colune. Nosso projeto é Análise Tridimensional de Foguetes de PET com Sensores. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Gustavo. Nós somos alunos do terceiro ano do Colune. E o nosso orientador é o professor de Física do Colune, José Marcelo. Nós somos motivados pelo MAPFOG, uma Olimpíada que consiste em lançar um foguete em que a pontuação é feita pela distância horizontal alcançada por ele. Tendo em mãos um Raspberry, um mini PC e um sensor capaz de coletar a aceleração e a velocidade angular, vimos a possibilidade de criar um sistema de monitoramento que viabiliza a análise da trajetória e a rotação do foguete. Assim, é possível corrigir e otimizar o foguete para que alcance a maior distância possível. Como objetivos gerais, queremos determinar em cada instante do movimento a posição do sensor e a sua rotação. Portanto, é necessário criar um sistema que é capaz de coletar os dados dos valores de aceleração e giroscópio, processar os dados obtidos, exibir graficamente as informações processadas e simular em 3 dimensões o movimento gravado. Para criar o sistema de coleta, utilizamos o sensor MPU 6050, que possui um acelerômetro e o giroscópio. Utilizamos também o Raspberry Pi, um mini PC que é responsável para comunicar com o sensor e salvar seus dados. Utilizamos um botão de pressão para poder iniciar e finalizar a coleta, e também LEDs para indicar o início e o fim. Utilizamos a protoboard para criar um protótipo do sistema e, posteriormente, utilizamos uma placa de fenolite para criar o módulo final. Na primeira imagem, podemos ver o protótipo do sistema de coleta que foi criado para poder verificar o seu funcionamento. Na segunda imagem, vemos a placa final, que foi construída para poder diminuir o espaço ocupado e facilitar as coletas dos dados. Para o software do sistema de coleta, utilizou-se as linguagens C e C++, além da biblioteca I2C DevLib, criada pelo Jeff Holberg. Essa biblioteca é responsável por fazer a comunicação entre o Raspberry e o sensor, assim coletando os dados da aceleração e da velocidade angular. O programa para processamento e plotagem dos dados obtidos pelo sistema de coleta foi escrito na linguagem Python, usando as bibliotecas Matplotlib, Pandas e SciPy. A Matplotlib é responsável pela criação dos gráficos, enquanto a Pandas e a SciPy são responsáveis, respectivamente, pela manipulação dos arquivos e filtragem dos dados. Aqui nós podemos ver os diversos tipos de saída do programa, e à esquerda, em específico, temos uma simulação da trajetória do corpo e um gráfico que simula a rotação desse corpo. Já à direita nós temos os quaternions, ângulos de Euler, aceleração, posição e velocidade, e estão dispostos de maneiras diferentes e que pode ser escolhido por aquele que está usando o programa no momento. A velocidade pode ser pensada como a integral da aceleração e a posição, por sua vez, como a integral da velocidade. Dessa forma, decidimos usar o método de integração por trapézios, uma vez que o intervalo entre os dados era pequeno o suficiente para que o erro por cálculo de área fosse desprezível. Entretanto, como se pode ver pelo gráfico, só isso não é suficiente para obter um dado útil, uma vez que ele detecta um movimento no eixo Y que não ocorreu. Já no eixo X, ele não identifica toda a variação de posição que houve. Para resolver esse problema, utilizamos filtros High Pass e Low Pass na aceleração. E além disso, criamos uma função estacionária, que sempre que a magnitude da aceleração for menor do que 0,05 metros por segundo quadrado, retorna o valor 1, e caso contrário, retorna o valor 0. Assim, sempre que a função estacionária retorna o valor 1, a velocidade é 0. Já, sempre que a função estacionária é 0, o processo de integração ocorre normalmente. Entretanto, como podemos ver no gráfico, há um salto na função que não deveria estar ali, uma vez que a velocidade deveria ser 0 nesse ponto. Assim, tomamos as retas que melhor interpolam o primeiro e o último ponto dessas funções e subtraímos esse polinômio da função para que tudo comece e termine em 0. Aqui temos o gráfico de aceleração e velocidade corrigidos e o da posição obtida a partir desses. Como podemos ver, houve uma melhora significativa na qualidade dos dados da posição, uma vez que esse movimento foi feito em linha reta no eixo X por 1 metro.
e aqui a medição apresenta 94 centímetros, o que indica um erro de 6%. Aqui nós temos uma representação da rotação de 360 graus em torno do eixo Z. Nós podemos ver uma simulação da rotação em 3 dimensões e um gráfico de quaternions, que foram utilizados extensivamente para poder representá-la. Agora nós veremos a representação de outra rotação em torno do eixo Z. À esquerda nós temos o vídeo do movimento realizado e à direita nós temos a simulação. Como se pode ver, a simulação é idêntica ao movimento realizado. Por fim, podemos ver uma comparação dos ângulos de Euler com os quaternions. Agora nós veremos o movimento descrito pelos gráficos mostrados anteriormente. Podemos ver o vídeo do movimento feito, a representação 3D da posição e o gráfico de rotação, bem como os gráficos de posição e velocidade. Representação do movimento em forma de quadrado. No vídeo à esquerda tentamos simular o desenho de um quadrado e à direita podemos ver a representação 3D. Como se pode observar, a representação é bem fiel ao movimento descrito, e esse ângulo de visão é um ângulo sobre os eixos XY. Representação do movimento em forma de parábola com rotação. À esquerda temos o gráfico representando o movimento e a orientação do corpo em cada instante, e à direita temos a orientação isolada. Como podemos perceber, o movimento descreve uma rotação em torno do eixo Y, como esperado. Para evitar o uso de trena no cálculo da distância do foguete, preferimos criar um aplicativo que utilize o GPS para calcular a distância. Para isso, utilizamos a linguagem React Native no sistema Android, utilizando a aplicação Geolocator. Assim, conseguimos a localização da base e a localização alcançada pelo foguete, utilizando um método de cálculo de distância em uma esfera para descobrir qual a distância percorrida pelo foguete. O aplicativo pode ser visto na imagem. Para calcular a precisão do aplicativo, fomos na UFV e calculamos a distância de 50, 100, 150 e 200 metros, conseguindo os valores indicados pela tabela. A imagem ao lado podemos ver o aplicativo após coletar os dados. Por fim, concluímos que o sistema de monitoramento foi perfeito. A posição obteve-se uma estimativa aceitável. A rotação demonstrou-se ser idêntica à real. O custo-benefício, porém, o sensor foi muito barato, mas pretende-se no futuro trocar o Raspberry pelo Arduino, por ser muito caro e não necessariamente utilizamos toda a sua potência. O aplicativo provou-se ser viável na medição da distância alcançada pelo foguete. Por fim, terminamos com essa frase de Isaac Newton: "Se eu vi mais longe foi por estar sobre o ombro de gigantes." Obrigado pela atenção.